Vamos refletir em um texto da palavra de Deus, cuja referência é Lucas capítulo 5, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: Lancem as redes para a pesca. Estas são palavras do Senhor Jesus Cristo e nós vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre essas palavras. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Eu acredito que você já ouviu falar, conhece esse texto sobre a pesca maravilhosa, a grande pesca que Pedro e seus sócios, os dois irmãos, Tiago e João, fizeram após uma noite de fracasso em sua pesca. Eles fracassaram, eles tentaram a noite inteira buscar o seu alimento, o seu sustento, porque eles eram pescadores, mas eles nada conseguiram pegar aquela noite, nem naquela madrugada. Em uma certa ocasião, depois de ter passado essa noite, Jesus ele pregou para algumas pessoas. E aqui, de acordo com o evangelista Lucas, bem no capítulo 5, conforme eu já li para vocês, aqui nós temos o texto que diz que quando Jesus acabou de falar, ele dirigiu palavras a Simão, o qual nós conhecemos como Pedro. Ele disse o seguinte para Pedro: vá para onde as águas são mais profundas. Aqui Jesus Cristo está dando uma instrução. E nós podemos ver ali no texto bíblico que Pedro ele questiona o Senhor Jesus, porque eles passaram a noite toda tentando pescar e nada conseguiram. E sabemos que eles são profissionais, eles eram peritos, especialistas naquilo que eles faziam, que era pescar. E se eles não conseguiram pescar durante a noite inteira e toda a madrugada, com certeza, se eles tentassem ali, eles não conseguiriam numa visão humana, dentro de uma ótica humana. Mas nós precisamos entender que as coisas que são impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus. E quem deu a ordem a Pedro que fosse à parte mais funda das águas foi o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus que estava aqui presente em forma humana. E é interessante aqui nas palavras de Jesus Cristo, algo que me chama a atenção é que Jesus diz que era para Pedro ir para onde as águas eram mais profundas. Se nós levarmos isso aqui para o lado espiritual e fizermos um paralelo, vamos entender que o Senhor, ele requer de mim e de você que nós busquemos as profundidades das águas. Não sei se você sabe, mas a Bíblia trabalha com simbologia. Deus trabalha com simbologia. Uma demonstração disso é que Jesus Cristo, ele ensinou, ele pregou a palavra de Deus usando parábolas. E as parábolas possuem simbologias. E na Bíblia Sagrada, um dos símbolos que nós temos aqui nesse texto é a água. A água, ela representa, ela simboliza a pessoa do Espírito Santo. Então nós poderíamos entender aqui, fazendo um paralelo para um mundo espiritual, para uma vida espiritual, que nós devemos buscar as profundezas de Deus. Nós devemos mergulhar nas águas do Espírito. Jesus Cristo falou para Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Então nós precisamos aprofundar a nossa busca com Deus, intensificar a nossa busca com Deus. Se você já orava, ore mais. Se você já jejuava, jejue mais. Se você já lia a palavra de Deus e meditava na palavra de Deus, leia mais e medite mais. Se você já busca a Deus todos os dias, busque mais. Porque nós precisamos ir nas profundezas de Deus. Ali onde nós não temos controle, conforme diz ali
na passagem de Ezequiel, eu não me lembro a referência. Ezequiel teve uma visão no templo, ali do templo em Jerusalém, e ele viu as águas que davam nos tornozelos. Depois essas águas, à medida que ele ia andando, essas águas iam ficando mais profundas, e chegou num ponto que ele não tinha mais controle sobre essas águas. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós vamos caminhando com Ele rumo às águas, nas profundezas das águas, até chegar em um ponto que nós não teremos mais controle, não conseguiremos mais caminhar sobre as águas, nem mesmo nadar de braçada nas águas. Mas Deus quer de nós que nós nos entreguemos a Ele para que as águas nos conduzam, ou seja, o Espírito de Deus deve nos conduzir. Assim como Jesus Cristo falou para Pedro uma vez, que chegaria uma época em que ele seria levado para lugares que ele não gostaria, ou seja, ele não viveria sua própria vontade, mas sim aquilo que Deus tinha para ele. Então Jesus Cristo disse para Pedro: vá para onde as águas são mais profundas. E para todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Aqui nós podemos ver que Jesus Cristo está dando uma ordem para eles trabalharem, porque eles eram pescadores, conforme nós já vimos aqui. E eles viviam disso. Isso era o sustento deles. E para que eles colhessem o fruto do trabalho deles, eles precisavam trabalhar. E o trabalho deles era lançar as redes para a pesca. Se nós fizermos o mesmo que nós fizemos aqui com a primeira parte desse versículo, que diz, vá para onde as águas são mais profundas, se nós fizermos um paralelo com esse trecho que diz, lancem as redes para a pesca, nós vamos conseguir encontrar aqui um sentido para a obra de Deus, para o evangelismo. E quando eu digo evangelismo, eu não digo apenas aquele evangelismo transcultural, onde as pessoas são enviadas para outras cidades, outros estados, outros países para viver por algum tempo ali, fazendo algum trabalho social e pregando a palavra. Eu não me refiro apenas a isso. Para algumas pessoas essa palavra vai se adaptar, vai servir. Mas você pode pregar as boas novas de Deus aonde você vive, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no meio da sua família, nos seus parentes, na sua rua, quando você estiver dentro do ônibus, dirigindo o seu carro, transportando alguém no seu carro, ou até mesmo em um mercado, na fila de um caixa, por exemplo. Não se esqueça que na igreja primitiva, no início da história da igreja, as pessoas, elas não tinham templos como nós temos hoje, as igrejas. Eles pregavam de casa em casa. Eles se reuniam de casa em casa, tendo comunhão uns com os outros, se alimentando, repartindo o pão, ajudando as necessidades uns dos outros e pregando o evangelho de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então nós precisamos abrir o nosso entendimento para essa questão de evangelismo. Quando Jesus Cristo falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho, você pode pregar o evangelho aonde você vive. Aonde você estiver vivendo, você tem que viver o evangelho. E não apenas pregar, mas você precisa viver o evangelho. E Jesus disse para todos que estavam ali com Pedro, lancem as redes para a pesca. E é isso que ele requer de mim e de você. Que nós venhamos pregar o evangelho de Deus. Pregar o evangelho da salvação. Porque a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela ilumina o caminho das pessoas. Ela age como resposta na vida das pessoas. Ela também age como ânimo para aquele que está desanimado. A palavra de Deus também, ela pode curar a alma das pessoas que estão feridas de alma. A palavra de Deus também, ela liberta as pessoas que estão cativas no pecado, cativas nas mãos de Satanás. E o apóstolo Paulo escreveu, e está no Novo Testamento, ele disse que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele
crê. Mais um motivo e um dos mais importantes motivos para que nós venhamos pregar a palavra de Deus. O Evangelho de Deus, ele traz a salvação, porque nós somos salvos pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, façam o que Jesus falou para aqueles que estavam com Pedro. Lancem as redes para a pesca, ou seja, pregue, ensine a palavra de Deus, para que você ganhe almas para o reino do Senhor. Então a palavra de Deus é essa: vá para onde as águas são mais fundas e lance as suas redes para a pesca. E não se canse de fazer o bem. Não deixe de trabalhar para o Senhor, porque a sua recompensa é garantida. É isso que a palavra de Deus nos promete e está registrado na Bíblia Sagrada. Então ficamos por aqui com mais uma palavra de Deus, com mais um devocional aqui no canal A Porta Estreita. Eu te peço que, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas e também compartilhe nos seus grupos no WhatsApp, nos seus grupos no Instagram, no Telegram, em todas as suas redes sociais, para que mais pessoas sejam abençoados. Quem sabe, através desse vídeo, dessa palavra, o Espírito de Deus vai transformar um conhecido seu, uma pessoa aí que você conhece e quem sabe você sabe que está precisando. E se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder os novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.